Fala galera, beleza? Deco na área aí. Galera, como eu havia prometido aí no grupo do Telegram, tá? Para você que ainda não está no grupo do Telegram, o link está na descrição deste vídeo, tá? Então, clica no link aí de convite, vai para lá. Lá a gente conversa bastante, troca bastante ideia, tira bastante dúvidas aí do pessoal também, tá? E como eu havia comentado com o pessoal, na sexta-feira eu tive um probleminha com meu filho, não consegui operar pela manhã. Passei aí o pregão todo aí sem conseguir operar no período da manhã. Não ia fazer nada, na verdade, no pregão, mas eu vi uma possibilidade de venda no dólar. Era uma venda curta, claro, não era nada de uma venda muito longa para aproveitar um movimento grande, até porque o dólar já tinha despencado, né? Depois do payroll, exatamente aqui, né? Ele já havia despencado a 84 pontos ali, mais ou menos, 82 pontos, né? Mas eu ainda via uma possibilidade do dólar fazer mais uma queda para testar, tá bom? Para testar o início do movimento de compra que surgiu neste fundo aqui. Porque é comum que o mercado, isso é comum que o mercado, sempre que ele tenta uma reversão ou ele inicia uma reversão, é comum que o preço volte a testar essa região do início da reversão para a retomada do preço, se caso ele quiser continuar subindo. Quando não, ele testa essa região, respira e perde, tá? Mas é comum que esse teste aconteça. Então foi apostando neste teste que eu fiz a venda nessa região aqui e peguei esse deslocamento aqui de preço, ó, de 9 pontos e meio, 10 pontos aqui, né? Mas antes do deslocamento, eu tomei dois stops aqui e eu vou mostrar para vocês o porquê da entrada, tá bom? Das três entradas. Foram três trades apenas três trades. Os dois primeiros eles estoparam e aí o terceiro veio e pagou em linha reta aqui, né? Praticamente sem calor. Deu calor de um ponto. Então, para que vocês entendam o racional dessa operação, vou abrir aqui o indicador que foi a base da minha operação, tá? É o nosso indicador de saldo delta, o saldo de agressão, tá? Esse indicador tem nativo no Profit Pro, não igual o meu aqui, tudo para o mesmo lado, né? Tudo para cima, tá vendo? No Profit é um para cima e um para baixo, tá? Esse aqui foi confeccionado, eu pedi para um programador fazer, um grande amigo meu, ele confeccionou para mim, então eu consigo modificar as cores que eu coloco, que a cor que eu quiser. Então, o que vocês veem aqui em roxo são agressões de venda, em branco agressões de compra e amarelo são as divergências, onde a gente tem uma agressão de venda com candle positivo ou uma agressão de compra predominante com candle negativo. As divergências são muito importantes também, mas não é tema para essa explicação. Então, esta daqui foi a base da minha análise, tá? Primeiro de tudo, notem, notem a quantidade de compra, tá? A quantidade de compra que apareceu aqui, ó, no fundo do dia. Foi a maior agressão de compra do dia, olha, foi a maior agressão de compra do dia e, logicamente, depois do mercado aí cair mais de 80 pontos. Isso já me ligou um alerta, olhei esse fundo, até comentei com um amigo meu, falei, rapaz, será que compraram o dólar nesse fundo ou não? Então, compraram muito dólar aqui nesse fundo, podendo ser o indício de que seria o fundo do dia. Tá? A maior agressão de compra foi nessa região. E quando o preço bateu aqui e esses compradores entraram, note que o preço estruturou, né, uma estrutura compradora e foi subindo. E aí é que entra o X da questão. Eu esperava que o start desse movimento fosse ser testado. E como que a gente acha o start desse movimento de forma um pouco mais precisa?
no gráfico de 1 minuto. Então, toda a minha operação foi feita e estruturada pelo gráfico de 1 minuto. Eu fui para o gráfico de 1 minuto, olhei nesta região aqui, tá? Aonde estava o início da agressão que começou este movimento de alta. E olha aqui, ó, como é nítido, ó. Tá vendo aqui? Olha a força desse cara e a partir dele o preço não cai mais. Então a primeira coisa que eu tinha feito, já tinha feito no Dow Pro isso aqui, eu tinha marcado este cara, é este candlezinho aqui, se eu não me engano, né? É este não, é este aqui, ó. É este candlezinho do 1 minuto. Foi aonde startou o movimento de compra, tá? E o mercado não caiu mais. E note que o mercado faz uma micro mudança de característica aqui, ó. Ele deixa este fundo, volta, renova e perde. Isso é um microchoque, tá? Dentro desse microchoque, nesta região aqui, ó, que tudo isso daqui é uma referência só, aonde que está o start? Aqui. Então, eu esperava que o preço fosse voltar a testar essa região. E eu fiquei aguardando um momento para mim entrar. E olha lá, se a gente olhar de uma forma um pouco menor em relação à referência, quando o mercado rompe este fundo aqui, ó, ele deixou para mim o quê? Uma micro referência de baixa, que é este topo com este fundo, tá? Visto que este movimento aqui, ele corrige 50%, eu consegui validar este movimento aqui como uma micro referência. E dentro desta micro referência, o que a gente tinha? Esta base aqui, ó, tá vendo essa região de base? Que poderia segurar o preço, tá? Ou próximo a ela, poderia segurar o preço. Então o que eu fiquei olhando? Eu fiquei olhando o preço subir até essa região com muita calma e observando a estrutura do preço e não só a estrutura do preço, como os deltas também. E olha que interessante, aqui é a região em que o preço startou o movimento de alta. Olha o que ele deixou aqui, ó. Um fundo, dois fundos, três fundos, quatro fundos. Praticamente 4 fundos na mesma região. O que é isso? Liquidez. Muita liquidez, né? Isso é um inducement, é zona de liquidez que tende a ser capturada desta região do start para voltar a subir. Quando ele deixou este fundo aqui, vindo deste movimento, eu já comecei a pensar em venda aqui, ó, tá? Eu já tinha um cenário vendedor. Um cenário vendedor não, eu já tinha um cenário de liquidez a ser capturada. Então, o mercado rompe este topo, fazendo um sweep de liquidez, e aqui faz um micro choque de baixa, ó, validando essa micro referência. E dentro dessa micro referência, o mercado deixa um POI validado, que é esse candle aqui, ó. Beleza? Estão aí online, entendendo? Viu a micro referência acontecer aqui? O mercado mudando característica após um sweep desse topo. Não precisa nem marcar, que está marcado aqui, gente. Após um sweep deste topinho, ó, aqui eu tenho um topo de liquidez. O mercado faz o sweep dele, muda a característica. Note que a partir desse topo o mercado encosta no ponto de start, tá vendo? Mas ele não captura a liquidez daqui, ó. Ele encostou no ponto de start, voltou, testou o ponto de start de novo e voltou. E eu queria o preço aonde? Dentro dessa região aqui. Aqui que eu aguardava ele e até mesmo aqui embaixo, tá? Lá na origem do movimento. Então, quando eu vi que o mercado mudou a sua característica aqui após fazer esse sweepzinho, eu pendurei a ordem de venda aqui com stop aqui. O mercado andou, desenvolveu, voltou e me estopou. Tudo bem, primeiro stop tomei aqui, tá? Eu vou até colocar aqui para mostrar os trades, para a gente não se perder onde foi. Vamos ver se ele vai mostrar aqui para a gente. Ou é porque não foi hoje, ele não mostra?
Olha lá. Beleza, olha lá. A venda foi no de baixo, galera. Eu tô falando que a venda foi no de cima, né? A venda foi no de baixo. Tô achando que a venda foi nesse, mas não. Eu já entrei depois da confirmação do choque, tá? Ele primeiro fez o choque, eu achei que eu tinha entrado aqui já, tá vendo? Eu não fui no choque, não. Eu entrei no boss, tá? Logo eu vi que tava meio estranho esse negócio. Choque, boss. Isso aqui é micro, tá, pessoal? Isso é micro, de 1 minuto. Foi aqui a minha venda, neste candle aqui, ó. Neste POI. Isso. Captura a liquidez desse topinho, muda a característica, confirma num boss, na volta eu vendi. Beleza? Fiz a venda aqui, o meu stop acima deste topo, o mercado foi lá e me estopou. Tudo bem? Tudo bem. Vendi aqui, recomprei aqui, prejuízo. Tomei esse stop aqui foi um stopzinho de 3 pontos, se eu não me engano, né? Eu acho que foi o stop de 3 pontos, não foi? 3? Acho que foi 3, galera. Não foi 3,5 não, hein? Foi 3 pontos, tá? E tudo bem. Aí, ó, note isso aqui. Eu já queria vender, tá, pessoal? Então eu tomei esse stop e remarquei esse próximo topo como liquidez. Quando o mercado chegou neste topo, aí começa o delta mais afiado agora, ó. Quando o mercado entra nesse topo, fazendo a captura de liquidez daqui, inclusive eu fui liquidez, fui estopado, tá? O mercado entrou aqui, ó, com bastante força compradora, que é natural, capturou liquidez dessa região e voltou. Nesta volta, pessoal, logo nesta volta, eu já considerei esse microfundo aqui, ó, como um choque, tá? Micro. Eu já considerei isso aqui como um choque, ó. Logo, se esse aqui é o choque, meu order block tá onde? Tá aqui, ó, nesse cara. E eu já vendi logo aqui, ó. Aí eu fiz a venda de um contrato aqui, vendi mais um contrato aqui. O mercado trabalhou e me estopou. Tudo bem, sem problemas. O segundo stop foi aqui. Primeiro stop, venda, stop, depois venda, venda, stop. Agora, olha que interessante isso aqui. Lembra, eu já sabia o que eu queria fazer, era vender. Eu já sabia que nós tínhamos uma zona de liquidez que o mercado ainda não havia tido capturado, que era essa zona de liquidez. O mercado ainda não tinha testado 50% do ponto de origem do movimento de alta. Eu ainda queria vender. E olha que lindo isso aqui, galera. Agora entra o delta na história de forma definitiva com a minha tomada de decisão na terceira venda. A primeira foi basicamente só estrutura de preço. A segunda, a gente tem estrutura de preço micro mais uma possível absorção de compradores num topo de liquidez, stop de novo, né? E o mercado me estopou no tique, ó. Tá vendo que ele me estopou no tique e não subiu mais depois desse ponto? Fela da mãe, né? Paciência. Fazer o quê? Aí é que veio o delta maroto. Mais uma captura de liquidez. O mercado promoveu deste topo aqui, ó, desses dois topos duplos, né? Esses dois topos duplos aqui. Ele promove a captura de liquidez e eu fui mais uma vez liquidez. Note que eu fui liquidez aqui. Note que eu fui liquidez aqui, ó. A captura de liquidez me estopou, tá vendo? E nesse topo duplo eu fui liquidez de novo, tá vendo? Na captura de liquidez o mercado me estopou. Mas olha agora, galera, como tem uma diferença aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Ó. Olha esse cara aqui, ó. Olha para trás. Todo esse histórico aqui, ó. Todo esse histórico. Até mais, né? Dá até mais. Mas dentro desse histórico todo aqui, ó, é o maior vendedor que apareceu. E não existe hora melhor para um vendedor aparecer após uma captura de liquidez de um topo.
Vou repetir para vocês anotarem isso. Não tem hora melhor para um vendedor aparecer após a captura de liquidez de um topo, seja ele único, duplo, triplo, quádruplo, seja o que for. Uma zona de liquidez. Quando ela foi capturada, a intenção contrária aparece de forma expressiva. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Forma expressiva, muito parecido com os compradores anteriores, tá vendo? Até maior do que muitos deles, ó. Até maior do que muitos deles. Mas olha essa combinação maravilhosa aqui, ó. Olha essa combinação maravilhosa, ó. Extrema força compradora. O mercado não continua, captura liquidez. E o que acontece? O vendedor apareceu extremamente forte. Aí o que eu fiz? Eu não pendurei acima, e sim abaixo. Pendurei abaixo desse vendedor. Por quê? Porque se este vendedor de fato for real, quando a mínima dele for perdida, vai confirmar para mim a intenção de fato em derrubar o mercado. Olha como não foi fácil perder a mínima dele, ó. Ele apareceu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles após o vendedor aparecer. Tentando segurar o vendedor, mas também o vendedor segurou de forma passiva aqui, ó, enfiando ordem sem deixar que o preço subisse. Foi renovando, né? A gente fala absorção, foi renovando. E o que aconteceu quando o preço perdeu a mínima do vendedor? Ó, o parceiro dele aparecendo aqui, ó. E depois toma venda de forma muito forte e agressiva. E aí o meu trade veio de forma direta, né? Praticamente direta. Me deu esse calor aqui de um ponto, ó. Me deu esse calor de um ponto, tá vendo? Mas o que é um ponto, né? 9,5 pontos em linha reta. Beleza, jovens? Foi esta a minha análise, toda feita pelo celular. Não deveria, tá bom? Pelo celular é ruim operar, mas tem delta no celular lá, né? Ajuda bastante a operar. Mas esta foi a minha análise para essas 3 operações do dólar. Notem, galera, tem todo um cenário, tem todo um contexto, não foi uma venda à toa. E aí eu te falo, o que aconteceu quando o preço capturou liquidez desses fundos aqui, ó? O que aconteceu quando capturou liquidez daqueles fundos lá de trás? E ele tocou 50% da zona do cara que impulsionou a compra? Uma nova máxima lá em cima, ó. Olha lá. É coisa de maluco isso, né, cara? É, cara. Isso é fluxo no gráfico, galera. Isso é o fluxo no gráfico, tá? Poucas pessoas falam sobre fluxo no gráfico, tá? Footprint, né? Aqui, ó, footprint chart, tá? Poucas pessoas falam sobre esse tema, mas vocês vão começar a ver no meu canal do YouTube, pouco a pouco eu inserindo este tema junto com o SMC, tá bom? Vocês notaram que nós temos um contexto SMC, uma região, tudo de SMC, tudo, ó. Eu tenho uma estrutura que eu estava analisando, um POI que eu tinha interesse, zonas de liquidez a ser capturada, e um POI que é, né, um ponto de interesse, só que não é um ponto de interesse comum. É o ponto de interesse de start do comprador. É diferente, tem fluxo envolvido. Então, tem todo o SMC por trás estruturado, e aí eu usei como time de entrada. Nessas primeira operação aqui, ó, SMC puro, microchoque, boss, venda, andou, estopou. Capturou liquidez, microchoque, POI, venda, estopou. Capturou liquidez, aí aqui ó, eu tenho a captura de liquidez SMC, só que o start de venda eu não esperei uma estrutura se formar. Por exemplo, eu poderia fazer o quê? Esperar a estrutura de venda se formar, que seria a perca desse choque, para me poder marcar o POI, que seria o quê? O start da venda, que é aquele cara, exatamente o cara que eu vendia barro. Exatamente aquele cara. Ó. Aí eu iria vender na onde? Dentro desse cara
aqui nessa região, ó, nos 50%, stop descolado. Daria certo também. Porém, já estava muito avançado no horário, tá bom? E eu queria o quê? A captura deste ponto. Eu queria se aproveitar da captura da liquidez. Por quê? Eu não queria vender mais depois do preço vir testar esse ponto aqui, ó, e reagir, porque a probabilidade era muito grande de ele rasgar aqui em cima. Então eu queria de fato esse movimento que fosse jogar o preço para dentro dele. E eu consegui capturar esse movimento em linha reta. Depois de 2 stops curtos, mas vocês viram na operação aí que eu postei no Instagram, foram 2 stops ridículos de curto e depois um gain de 9,5 pontos aí para um stop de 2,5, que daria para ser 2 pontos, mas para quê, né? 2,5 tá ótimo. Com 2 contratinhos, pagou todos os stops anteriores e ainda fechou positivo. Tudo bem, queridos? Fechou? Este foi o racional do trade de sexta-feira. SMC mais fluxo. Ficamos por aqui, um forte abraço. Tchau, obrigado.